vamos continuar aqui os nossos estudos, que ficam mais acalorados, agora com mais conhecimento, né? Aqueles que já estão aí acompanhando, vamos falar da denunciação caluniosa e da comunicação falsa de crime. Então, eu já disse desde o início, eles não se confundem, o 339, ele aponta uma pessoa certa e determinada como autora da infração, enquanto esse aqui é o 339, enquanto o 340, ele comunica, o agente se comunica, se limita a comunicar falsamente a ocorrência de crime ou contravenção, e aqui eu falo de um fato, não falo de uma pessoa, não apontando qualquer pessoa como responsável, então, por pessoa indeterminada. Então, eu falo que teve um homicídio, eu falo que teve um atropelamento, simplesmente para afetar a administração da justiça. Esse é o 340. O 339, eu imputo um fato a alguém e digo, olha, o autor daquele delito de homicídio foi fulano, o autor daquele delito de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor foi cicrano. Então, na verdade, eu tenho essa diferenciação. E tem uma diferença de pena que é gritante, né? E aí, algumas observações, né? Se a gente faz uma comunicação falsa, para tentar ocultar outro crime, então, por exemplo, eu vou falar que houve um roubo e eu estou tentando ocultar um crime por mim praticado, né? Eu estou fazendo isso em benefício próprio. Então, o empregado eu coloco aqui o empregado de uma multinacional, de um supermercado, né? Que se apropria do dinheiro que recebeu para efetuar um pagamento, por exemplo, sei lá, pagar uma guia de tributo, alguma coisa, e vai até a polícia e fala, olha, o dinheiro foi roubado, eu fui assaltado. Então, eu estou lá levando 15 mil reais para depositar, ou para recolher uma guia, ou para pagar o 13º dos funcionários, ou para pagar os empreiteiros, ou enfim, para pagar qualquer uma compra. E aí eu me aproprio desse dinheiro e vou na autoridade policial e simulo que fui roubado. Veja, né? E ele vai responder, nesse caso, se eu comprovar que esse empregado ou que essa pessoa forjou isso daí, ela responde tanto por apropriação indébita do valor da empresa, como também pelo crime de comunicação falsa de crime, né? O outro um sujeito, ele vai até a autoridade policial e narrar que indivíduos desconhecidos praticaram latrocínio contra B e fugiram. Ou seja, eu vi aquele sujeito alto, magro, grisalho, com cabelo sem cabelo, com barba sem barba, chinelo ou de tênis, cometendo um delito contra B, mataram e fugiram, né? E nesse caso, a comunicação, de repente foi você mesmo, essa comunicação tem a finalidade de praticar a prática de outro crime, que vou receber o seguro de vida. Por quê? Porque essa pessoa não se matou. Essa pessoa, na verdade, ela foi morta por alguém, né? Houve a prática de um latrocínio, ou seja, de um roubo seguido de morte. Então, é isso. E depois eu consigo o valor desse seguro e consigo, ou muitas vezes, vender aquilo que foi furtado. Então, muito cuidado, essas observações têm que depender do caso do dia a dia, o caso prático, né? E o caso isolado. Por isso, o direito penal, eu não consigo ver ele de uma forma genérica. Eu tenho que entendê-lo, mas eu tenho que entendê-lo dentro do caso concreto. A competência é ação penal pública incondicionada, assim como era a denunciação caluniosa, é a comunicação falsa de crime, e a competência é do juizado, porque a pena é de detenção, e a gente viu lá uma detenção de 1 a 4 anos, né? Aqui, eu coloquei uma notícia de que uma mulher acionou a polícia militar, dizendo que havia sido abusada, e depois ela disse para os policiais, quando os policiais chegaram e detiveram, que ela tinha mentido, que isso era uma mentira. Isso acontece muitas vezes. Aqui eu coloquei só a notícia, de onde eu tirei, uma notícia extremamente atualizada, e ela ligou para a autoridade, fez a autoridade policial ir até lá, né, comunicando um fato que não existiu, dizendo que havia sido, e podia ter sido, eu fui furtada, fui roubada, eu fui violentada, deu início de um termo circunstanciado para ela assinar e tomar ciência. Ela vai responder pelo crime de comunicação falsa de crime, porque eu não posso startar a autoridade policial, startar que o Estado comece as suas investigações de maneira falsa. Eu sei que o crime não ocorreu, eu vou lá e falo, chamo a autoridade, chamo a atenção, né? E, na verdade, a autoridade acaba fazendo isso em vão, né? Fazendo isso e trabalhando aí
de maneira, como diria, forjada, ou de maneira mentirosa, daí seja isso. No 341, que é mais comum do que nós imaginamos, né, a incidência, e a pena é bastante simbólica, bastante singela para nós, acusar-se, e aí a gente chama de autoacusação falsa, né, de autoimputação falsa, perante a autoridade de crime, e aqui não fala em contravenção, aqui fala só em crime, observe, inexistente ou praticado por outrem. Detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Veja, meus queridos, aqui é o próprio sujeito que vai à autoridade competente, seja ela autoridade policial, seja ela autoridade judicial, ela se autoacusa de um crime que não existiu ou, se ele existiu, não foi ele que fez. Então, eu não tenho o direito nem de me imputar crime que eu não cometi. E isso lembra muito que a gente chama e a gente escuta dos laranjas, daquelas pessoas que não cometeram o delito e acabam assumindo a responsabilidade, não só de um delito, muitas vezes que não existiu, mas na maioria das vezes de um delito que existiu, sim, mas que não fui eu que cometi, né? Então é a administração da justiça, o sujeito ativo qualquer pessoa, exceto o coautor ou autor do crime, a pessoa lesada é o Estado, a competência diante da pena apontada para vocês é do juizado especial também, e consuma-se o momento em que chega ao conhecimento da autoridade e o elemento subjetivo é o dolo. Aqui, eu lembro muito, né, dentro do sistema penitenciário, em que muitas vezes quando ocorre um fato típico, quando eu tenho um crime dentro do sistema penitenciário, eu tenho alguém que vai ter que assumir aquele delito. Algum dos meus presos, eu brinco dos meus presos, ou enfim, alguém dentro do cárcere vai ter que assumir aquele pepino. Então aparece um celular na cela, aparece alguém que foi lesionado, aparece um determinado sujeito que foi estuprado e violentado, está ali ensanguentado, muito no estado crítico, né, em que é notório pelos agentes carcerários, vai ter que aparecer um culpado. E aí ganha o mais forte, ou seja, submete-se o mais fraco, né? Então, a autoacusação falsa de um crime pode ser feita oralmente, por escrito, por todos os meios possíveis e imaginários, por carta, né? Então, não é necessário, aqui a observação, que a pessoa procure a autoridade competente. Basta que a autoridade, no momento investigativo, ou no momento em que ela vai ouvir aquele sujeito, ele se imputa um crime que ele sabe que não foi ele. Ou seja, ele está ludibriando a justiça, ele está começando um inquérito, ele está começando um procedimento, seja um PAD, que ele sabe que é falso. E ele sabe que não foi ele que cometeu, e mesmo assim ele se auto-imputa. Muitas vezes para se defender, e a gente não está querendo aqui fazer nenhum juízo de valor, né? Então, se alguém é suspeito, muitas vezes, ou é testemunha, e ela se auto-imputa, ela também comete o crime. Então, ela não precisa ir voluntariamente procurar. Necessário que seja perante a autoridade competente, pode ser delegado, polícia militar, promotor de justiça, juiz de direito, qualquer um que consiga, então, mediante o recebimento daquela autoacusação falsa, iniciar ou determinar, requisitar a instauração dessa autoacusação, de um procedimento que vá ferir a objetividade jurídica da administração da justiça. Necessário que seja um crime, ou seja, a autodenunciação de uma contravenção não é crime do 341. Eu trouxe aqui uma decisão nesse sentido, autoacusação falsa, caracterização, 341, aquele que comparece perante a autoridade policial, atribuindo a si um crime cometido pela filha, né? E aí, é bem comum que isso aconteça. Então, um pai que assume a responsabilidade, por exemplo, de um filho que está sendo processado e imputado a ele uma lesão corporal em direção de veículo automotor. Então, se ninguém viu, é capaz que o pai assuma a direção ou diga, de fato, fui eu. Por quê? Porque ele não quer que o filho, que talvez um período lá, que aquele período de carteira provisória vá perder, né, a CNH. Então, o pai teria aí, é muito comum que o pai queira assumir a culpa do filho, para que o filho não responda
pelo delito, e sim ele, para que as consequências não recaiam sobre um menor não, ou enfim, um menino de 18, 19 anos, né? Então é possível também na forma escrita, ou seja, ela faz uma confissão, você faz uma confissão falsa por uma carta que remete por correio, e aí essa carta vem ser extraviada. Então eu posso haver aí uma tentativa do cometimento desse delito. Por exemplo, a carta é interceptada e aí não acontece, né? A distinção da denunciação caluniosa é porque na denunciação a imputação desse crime é feita a um terceiro inocente. Enquanto nessa, o terceiro inocente, no caso, somos nós mesmos, é aquele a que se imputa o delito, né? Então não foi praticado contra um terceiro, só o Estado é que recebe esse ônus de receber falsamente a comunicação de alguém que não cometeu o delito. Então, se alguém se acusar falsamente, atribui também a responsabilidade para um terceiro, então ele vai na autoridade e diz assim, fui eu e foi fulano, né? Então ele põe ele e mais alguém dentro, ele responde por autoacusação falsa, em concurso, e aí concurso formal, com denunciação caluniosa, porque eu tenho uma ação, e aí essa lembra das nossas aulas, e eu tenho 2 resultados, perfeito? Então eu vou responder pelo artigo 70 do Código Penal, que prevê para mim na parte geral o concurso formal. Uma ação, 2 resultados, uma imputação, uma autoacusação falsa da prática de um crime, e também a outrem, quanto a esse outrem, é denunciação caluniosa. Eu coloco aqui uma observação, que é um concurso formal heterogêneo com a denunciação caluniosa, pois uma ação causa a 2 resultados. Já Bittencourt, e aí eu trago capês de Bittencourt, já Bittencourt traz que é possível que o agente autoacuse falsamente, ao mesmo tempo acusa terceiro, nessa hipótese ela responderá no formal com crime contra a honra, porque ele entende que com terceiro é um crime contra a honra. E deveriam então as penas ser somadas num sistema de exasperação, né? Dependerá do desígnio do sujeito. Se mediante uma ação ele queria esses 2 resultados, concurso formal heterogêneo ou concurso formal impróprio, ou também do cúmulo material, né, impróprio, onde vai haver exasperação, que é a soma das penas, prevista no artigo 70, e aí na segunda parte do 70, depois do ponto, diz que vai depender do desígnio, né, desse desígnio autônomo do agente. Aqui eu findo a aula de denunciação caluniosa, de autoacusação falsa, ou da imputação de um crime ou contravenção, de um fato ou contravenção. Essas foram as diferenças, a objetividade jurídica é a mesma, o sujeito passivo é o Estado, e aí as nossas nuances quanto ao dolo ter sempre ser direto, e aí se vai haver concurso ou não com outro delito, se um é do juizado, o outro é da competência do juiz comum, né? A forma do cometimento, as autoridades a que se destina são as mesmas, desde que a autoridade tenha competência para, com a sua ação, ferir de alguma maneira a administração da justiça. Eu agradeço pela atenção de vocês até agora e nos vemos numa próxima aula. Obrigada.